E aí galera, beleza? Iniciando a nossa sexta aula do curso de AutoCAD, hoje nós vamos aprender a utilizar a ferramenta Trim e Extend, Fillet e Chamfer, Array e Patch Array, Borracha, Explode e Offset. Começando pela ferramenta Trim ou Recorte, nós vamos fazer um desenho qualquer. Suponhamos que eu queira fechar esse retângulo apagando as bordas que ultrapassaram a minha margem. Eu tenho várias formas que eu posso fazer. Primeiro, selecionando essa ferramenta, eu posso clicar e arrastar até onde eu quero, ou eu posso utilizar a ferramenta Trim. Como funciona? Selecionando a ferramenta Trim ou digitando TR Enter, a ferramenta pede para selecionar os objetos, no caso, o objeto que eu quero cortar e onde eu quero cortar. Enter, é só selecionar o objeto e ele já faz para mim o recorte. Fazendo novamente, verifique que qual que é mais rápido, você selecionar aqui, trazer para cá, seleciona aqui e traz para cá, ou você seleciona todo o objeto, digita TR, Enter e faz isso daqui. É muito mais rápido, certo? Então, essa ferramenta ajuda muito no recorte de desenhos. Continuando, suponhamos que eu tenho esta linha e quero estender ela até aqui. Eu posso novamente clicar sobre a parte superior e arrastar para onde eu quero, ou simplesmente selecionar as duas, digitar o comando EX Enter e já fiz o comando, ok? Pera aí, você fez muito rápido, então vamos devagar, para você entender que a ferramenta ela vai te ajudar a fazer um desenho mais rápido. Se você ficar clicando toda hora e arrastando, você perde muito tempo. Então, se eu selecionar as duas linhas EX Enter, que é o Extend, ó, ele vai me pedir, seleciona o primeiro objeto, selecionei o primeiro, seleciona o segundo, ok, Enter, aí eu passo o mouse sobre ele, ele já arrasta para mim, muito mais rápido do que eu ir lá, selecionar aqui e trazer para cá. Então a diferença entre a ferramenta Trim e Extend é basicamente isso. Continuando na ferramenta Fillet, suponhamos que eu queira conectar essas duas linhas novamente no mesmo ponto. Eu posso selecionar as duas linhas, dou o comando Fillet e aqui no raio eu vou colocar um raio de 0,50. Logo ele vai criar para mim uma curva com raio de 50 centímetros. Como eu falei que eu queria juntar perpendicularmente essas linhas, nós vamos para o comando Chamfer. Clicando em distância, eu posso colocar a distância do chanfrado, 0 e 0. Ok, 0 para o primeiro e 0 para o segundo. Logo, ele não fez nenhum chanfrado. Se eu colocar o outro valor, por exemplo, chanfrar, seleciono distância, coloco 0,30 para o primeiro, 0,30 para o segundo. Eu clico aqui, clico lá, ele fez um chanfrado de 30 centímetros. Então, basicamente, essa é a diferença entre chanfrado e fillet. Continuando, nós temos o comando retangular array. Suponhamos que eu tenho alguma figura ou algum desenho e queira duplicar ele ou triplicar, assim por diante, eu posso selecionar essa opção, clico sobre o objeto e aperto Enter. Logo, ele aparece esse painel. Verifique que ele já quadruplicou o meu objeto. Se eu colocar aqui colunas, uma coluna, verifique que eu fico apenas com uma coluna, porém com 3 camadas. Eu vou colocar uma camada, mas nas colunas eu vou colocar 6. Assim por diante. Se eu quero aumentar o espaçamento entre esses desenhos, eu aumento aqui, ó, entre a cada 2 metros, certo? Assim por diante. Se eu quero começar daqui e terminar com 20 metros, automaticamente o AutoCAD vai calcular para mim esse espaçamento. Então é só mudar aqui 20, Enter, e ele já faz a alteração para mim. Se eu quiser aumentar a quantidade de camadas, por exemplo, 6 camadas, e eu quero que ela vá numa distância total de 20 metros também, 20 por 20. Logo, ele já fez a multiplicação para mim. Voltando aqui novamente, nós temos a opção de Patch Array. Como funciona? Primeiro, eu vou criar um arco. Suponhamos que eu tenho uma curva, um arco ou algo do tipo, e eu quero duplicar esse desenho a partir desse segmento. Então, eu seleciono a ferramenta Patch Array, seleciono a figura, ele pede para mim selecionar a curva. Clicando sobre a curva, ele já faz para mim a multiplicação. Continuando com a ferramenta borracha, ele pede para selecionar o objeto que eu quero apagar e aperto Enter, automaticamente ele já apaga o meu objeto. Ou apenas passando o mouse por cima, selecionando, é muito mais rápido do que a ferramenta borracha. A ferramenta Explode, ela serve para explodir algum objeto que está agrupado. Por exemplo, uma polilinha,
como nós vimos, é um objeto que quando você seleciona, ele está todo agrupado. Se eu pressionar o comando Explode, logo ele separa para mim o meu desenho em linhas. Então, se você baixa um bloco da internet e ele está todo agrupado e você quer editar ele, você dá o comando Explode, ele automaticamente faz a separação para você. Continuando, por último, nós temos a ferramenta Offset, uma das ferramentas mais interessantes e mais importantes do AutoCAD. Ela pode ser acionada apertando aqui ou digitando o código OF Enter. Ele vai pedir a distância entre cada linhas. Eu posso digitar uma distância de 0,15 e ele pede o objeto. Eu clico sobre o objeto e arrasto tanto para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo também, dependendo da minha orientação. Como eu quero duplicar esse objeto a 15 centímetros para essa direção, para a minha direita, só clicar para cá. Assim sucessivamente, ele continua e duplicando. Se eu quiser fazer o recorte dessa lateral, eu seleciono tudo, voltando aqui no Trim, eu já apaguei. Se eu quiser apagar aqui, o Trim continua habilitado, então automaticamente eu vou apagando muito mais rápido que eu ir selecionando as pontas dos objetos e tentando arrastar para cá. Como ele não apagou esse meu objeto, é porque não estava selecionado onde eu queria apagar, que no caso era aqui. Então, estando selecionado o objeto e onde você quer apagar, você seleciona a ferramenta Trim e faz o recorte. Caso nós queremos esticar este objeto para cá, é só habilitar a ferramenta Extend, onde eu quero chegar e o que eu quero levar até lá. Então, eu passo uma seleção por cima, automaticamente ele já estende. E clicando aqui na ponta, ele já estende para lá também. ESC, eu já tenho o meu desenho. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e eu peço que vocês repitam bastante estes comandos, porque o comando Offset, Trim e Extend serão um dos comandos que nós mais vamos utilizar no decorrer do nosso curso. Então é isso, galera. Espero vocês na próxima aula.